100 ondas de rádio. Um século em sintonia com a história. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos aos 100 anos de rádio. Eu sou a Esther Cassavia e quem apresenta o programa de hoje comigo é o Arthur Neves. E na bancada de hoje também temos a Júlia Groner para mediar a nossa conversa. Olá, Arthur. Oi, Ju. Oi, Teca. Oi, Arthur. Olá, Esther. Bom dia pra você e bom dia pra quem tá nos acompanhando na Rádio Mackenzie. Hoje é segunda-feira, dia 21 de maio, data de mais um programa especial aqui na Rádio Mackenzie. Um programa que une Arquibancada Mac, Radar Mac, Crossover e o Entre Nós, para a comemoração dos 100 anos de rádio no Brasil. E para comemorar, não vão faltar curiosidades e tendências para o futuro desse veículo tão importante para nós. Também teremos pílula durante toda a programação da Rádio Mackenzie com depoimentos de jornalistas, ouvintes e amantes do rádio. Além de entrevistas com personalidades do rádio, também teremos mackenzistas que estão atuando ou que já passaram pelo rádio. É isso aí, Arthur. Gente, fiquem ligadinhos que tá começando agora o 100 ondas de rádio. Bom, vamos para nossa entrevista de hoje? Vamos embora! Nessa edição a gente vai conversar com o Luiz Nascimento. Ele é jornalista formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje é coordenador da rede de 38 afiliadas da rádio CBN, espalhadas em todo o país. Ele também é colunista do Globo Esporte e cineasta do Acervo da Bola. Bom dia, Luiz! Bom dia, Esther. Bom dia, Júlia. Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite. Prazer enorme voltar ao Mackenzie depois de quase 10 anos. Esqueci de falar isso, ele é ex-mackenzista. Ele é ex-mackenzista. Meu Deus, gente. Luiz, qual que é a sua relação com o rádio? Já vamos começar assim. Você já se imaginava trabalhando com rádio desde que estudava aqui no Mackenzie? Ah, sim. Na verdade, foi o rádio que me aproximou do jornalismo e foi o futebol que me aproximou do rádio, porque eu sou torcedor da Portuguesa. Não é muito simples, eu costumo brincar que eu sou sofredor da Portuguesa, né? Então, para acompanhar a Portuguesa sempre foi muito difícil, ainda mais quando eu era criança, não passava nenhum jogo na TV, você não tinha na internet muito fácil para você acompanhar os jogos, mas tinha uma equipe de rádio que cobria todos os jogos da Portuguesa, aqui em São Paulo. Então, o meu único caminho era ouvir essa equipe de rádio, e eu ouvia um programa todos os dias, 1 hora sobre Portuguesa. E eu comecei a ouvir rádio por causa disso. Tanto que aos 10 anos, eu lembro que meus pais me perguntaram o que eu queria de presente de Natal. Eu falei que eu queria um rádio, um Motobras, né? Um rádio Motobras AM, FM, ondas médias e ondas curtas. Eles deram risada, falaram, mas como assim? E eu passava os finais de semana ouvindo rádio e eu colocava lá em ondas curtas, ondas médias e buscando umas rádios, às vezes sintonizava até rádio de fora e tudo mais. E eu comecei a me aproximar do jornalismo pelo rádio. E aí fui crescendo, não só futebol, outras coisas. Eu cresci muito com as minhas avós, e minhas avós adoravam ouvir Eli Correia, Gil Gomes, Zé Bétio. E eu pequenininho cresci ouvindo aquilo. E desde essa época eu pensei, não, eu quero fazer jornalismo porque eu quero trabalhar em rádio. Mas quando eu estudava aqui, eu não tinha uma noção clara de que eu ia trabalhar em rádio. Eu falava, rádio é uma das possibilidades, esse meio é tão restrito, é tão complicado e tudo mais. Mas acabei por aqui me encaminhando, fazendo, né, disciplina de rádio até mais do que deveria. A gente tinha uma oficina optativa aqui. E eu lembro com a professora Lenise, né? Com a professora Lenise Vilaça. E eu lembro que eu fiz acho que 4 ou 5, assim. Eu fiz o máximo que dava para fazer. E dei aí a sorte de, no último ano da faculdade, entrar como estagiário na CBN. E aí começou a minha trajetória, de fato, mesmo profissional com o rádio. A gente ia puxar até esse caso da trajetória. Eu vou puxar agora, né? Quando que você começou a trabalhar, né, no segmento da rádio e como foi essa sua trajetória pelo veículo? Eu tava no meu último ano, no penúltimo ano, na verdade, da faculdade, e eu não consegui um estágio antes porque eu tinha feito PIBIC aqui, bolsa, iniciação científica e tudo mais, e aí para você ter bolsa não podia ter estágio, aquela coisa toda, e também foi uma coisa muito intensa. Então, naquele penúltimo ano, no fim do ano, eu precisava arrumar um estágio. No último ano, né? E eu Fora brinco que tem a questão das horas complementares que você tem que ter para você se formar. Tem todas, né? Exatamente. E aí eu precisava conseguir um estágio. Eu estava em vários processos seletivos naquele penúltimo ano. E eu lembro que foi declinando um a um, assim, né? Do que eu estava participando.
E um dos que eu participei foi do Sistema Globo de Rádio, que era um estágio para a CBN e para a Rádio Globo, né? Os dois, no Sistema Globo de Rádio. E eu lembro que foi assim, minha última tentativa, mas era a que eu mais queria, porque eu queria trabalhar em rádio. E aí eu lembro que eu já tinha achado que eu nem tinha conseguido o estágio, já tinha virado o ano, eu tava viajando de férias, ano novo, e aí Chegou me aquela ligaram. ligação que você já, seu coração acelera, você quer morrer, você fala... Daquele batimento descompassado. E aí... Não, foi uma primeira ligação, que se eu não me engano foi no dia 3 de janeiro, alguma coisa assim, que era pra eu trabalhar no R7, na parte de redação, pra fazer notas de esporte e tal, não sei o que. Eu falei, pô, ufa, né, consegui um estágio, é isso que eu vou fazer e tal. Aí 2 dias depois me ligam do RH da CBN, dizendo que eu tinha sido aprovado. E aí eu falei, não tem nem o que pensar, eu sempre quis rádio, é isso que eu quero. E aí eu entrei então nesse último ano da faculdade sendo estagiário. O estágio lá antes era muito legal porque você fazia um rodízio entre Rádio Globo e CBN, entre funções diferentes. Então eu fiquei um período no esporte da Rádio Globo, um período no estúdio da CBN de manhã, no Jornal da CBN, ajudando na produção. Acompanhei repórteres na rua. Então a gente fazia lá um tour. Na época tinha até o programa do Padre Marcelo na Rádio Globo e a gente ajudava também. Então você fazia assim, era tudo muito diferente. E aquilo foi sendo muito legal. E aí eu acabei ficando depois de um ano como trainee, aí fui contratado e eu fui produtor, fui redator, fui repórter, fui apurador, acabei indo para a chefia de reportagem, fiquei 1 ano e meio na chefia de reportagem, e aí um pouquinho antes da pandemia eu virei coordenador de afiliadas da CBN, que é para cuidar da rede da CBN, que a CBN tem 4 emissoras próprias e 38 afiliadas, e aí precisa de alguém que faça esse meio de campo, né, entre as afiliadas e a rádio, abrir a afiliada, fechar a afiliada, e aí como eu acabei já virando um veterano de lá por 10 anos. Conhecia pouco a CBN. Fez pouca coisa. 10 Eu anos, queria né? até te perguntar essa questão, porque você foi estagiário lá, né? Estagiário na rádio. Como que é ser estagiário em rádio? Porque como eu estagio em TV, e eu acho que a maioria, né, acaba estagiando em TV, como que é trabalhar lá? É no switcher que você ajuda? Como que é? Marcação de entrevistas? Como que funciona? Basicamente, assim, você faz tudo o que é possível fazer fora do ar. Então, tudo que é possível você fazer sem estar com o microfone ali na sua frente, você faz. E no finalzinho do estágio, você começa a ter contato com o microfone também. Mas, principalmente, produção. Então, tem o Jornal da CBN toda manhã, das 6 da manhã, às 9h30, com o Milton Jung, com a Cássia Godoy. O estagiário ele é fundamental. Porque se acontece alguma coisa de última hora, claro que o programa que vai ao ar logo cedo, ele é produzido no dia anterior. No dia anterior você já tem que marcar as entrevistas, porque você não vai conseguir 6 da manhã, 2, 3 entrevistas para o programa. Mas às vezes cai uma entrevista, você precisa conseguir outra. Acontece alguma coisa, uma catástrofe, um acidente, alguma notícia da política e você precisa ir atrás. O estagiário está dentro do estúdio, do lado do produtor, e ele está ali ajudando o cara a conseguir contatos, né? Eu sempre uso como exemplo quando houve a queda do avião da Chapecoense. Nessa época, eu era produtor do Jornal da CBN e tinha um estagiário do meu lado. E naquele dia nós derrubamos a programação inteira da rádio, tudo, todos os quadros, intervalos, tudo. Nós ficamos das 5 da manhã ao meio-dia só tratando daquilo e só com entrevistas ao vivo. E o estagiário aquele dia, ele ficou assim, claro, de um lado ele ficou assustado, né, e impactado, porque foi uma cobertura muito difícil, mas por outro ele ficou assim em êxtase, porque ele praticamente virou produtor do meu lado. Então a gente tinha ali uma lista que vinha do presidente da República do Brasil até o faxineiro da Chapecoense, exatamente. E ele ligava do mesmo jeito que eu ligava. E vamos conseguindo, ele conseguiu o prefeito que falou, a primeira rádio que falou foi com a gente, que ele estava aqui, não voou naquele avião, conseguimos gente até lá, né? Eu acho que isso é o mais legal do jornalismo, né? Porque você nunca sabe o que você pode esperar. Você vai acordar um dia e falar assim, nossa, hoje eu vou cobrir vou cobrir o jogo da Chapecoense. Aí cai o avião, você não tá esperando por isso. Aí você tem aquele... Você tem que saber se virar, né? Tem que saber se virar nos 30, gente, que coisa. E até aquela ideia, né, também de, mais um dia de trabalho padrão. Na verdade, não existe trabalho padrão. Todo dia é um dia diferente. E aquela coisa do rádio, você tem que ter jogo de cintura tanto dentro quanto fora do ar, né? Então, nesse dia, por exemplo, eu chegava na rádio 2 da manhã. Eu trabalhei 2 anos na madrugada nessa produção. E a notícia começou a pipocar, sei lá, umas 3 da manhã, 3 e pouco da manhã. O que você faz nesse horário?
Aí você começa a ligar para rádios lá de Chapecó, rádios do Sul e tal. Então você tem que se virar. Mas isso se replica, assim, em várias outras situações. Então a personalidade morre, alguma decisão de governo que sai na calada da noite, você tem que se virar. E a gente brinca que no rádio o improviso acaba sendo importante, porque qualquer minutinho, né, com silêncio ali é uma eternidade, né? Mas Sim. Fora do ar a gente também precisa ter esse tipo de jogo de cintura. E é legal você estagiar em rádio por isso, porque você acaba ganhando esse jogo de cintura, muitas vezes te ajuda na TV, te ajuda em qualquer outro veículo que você vai trabalhar, né? Mas também o rádio, ele te dá muita abertura para esse jogo de cintura, não é? Às vezes na TV é muito quadrado, é Sim. muito aquilo. Sim, tanto que, assim, a gente fala que existe uma facilidade muito maior do profissional de rádio entrar na TV do que o profissional da TV entrar no rádio. Primeiro por essa questão de formato, mas segundo porque no rádio você precisa ter esse dinamismo, né, enquanto você está apresentando. Na televisão você tem muito mais recurso, inclusive de imagem, que te ajuda, que te apoia. Muitas vezes você tem ali o teleprompter para tudo que você vai dizer se você vai apresentar um programa. No rádio tem uma noção que as pessoas têm, que é um pouco enganosa, de que o rádio é totalmente improviso. Então o cara abre o microfone lá de manhã e ele fica lá 1 hora e não tem nada escrito. Pelo contrário, tem muito texto em rádio, e o texto em rádio é importante porque ele é totalmente diferente do texto em TV e totalmente diferente do texto do impresso, do que você vê em portal, em jornal e tudo mais. Se você começar a falar no rádio ou ler um texto do jornal no rádio, você começa a embananar a cabeça do seu ouvinte. Porque na escrita você consegue voltar na tua frase, você consegue voltar e você compreender. No rádio a linguagem tem que ser completamente ordem direta, frases curtas, você tem que usar termos completamente claros. O texto é importantíssimo, porque muitas vezes você vai improvisar e você não consegue passar aquilo, a mensagem como você deveria. E uma dificuldade, no rádio, como em qualquer coisa no jornalismo, você precisa do lead. Então, mesmo no improviso, você tem que conseguir colocar o lead ali. Você tem que ter na sua cabeça formada toda a estrutura de um lead. Claro, com experiência, você vai pegando um pouco o jeito. Adquirindo, né? Mas assim, eu falo pra vocês com certeza, 90% de radiojornalismo é texto. Os 10% são improvisos, que muitas vezes é necessário, é importantíssimo. Mas assim, quem trabalha, por exemplo, com operação de áudio sabe, é importantíssimo o âncora que saiba improvisar. Porque muitas vezes dá um problema, sei lá, no software da rádio, ou dá um problema qualquer aqui que as pessoas precisam correr para fazer alguma coisa, o cara precisa segurar. E muitas vezes você tem que falar pro locutor, ó, segura aí até, sei lá, 12:30 e o cara tá em 12:25. Ele tem que segurar. Então tem um pouco disso, não tem um outro recurso ali que vai ajudar ele, né? Não, e tem que ter um super repertório também para você conseguir segurar se estiver sozinho, principalmente. Não deve ser fácil. Deus. Por isso que a gente fala que assim, o profissional que tem experiência em rádio, ele acaba se adaptando melhor na TV, porque ele precisa ter esse repertório no rádio. Então quando ele vai pra TV, pra ele fica muito mais à vontade, porque ele ali já tem muito mais, né, apoio. Sim, a estrutura mesmo de produção na TV é maior do que no rádio. Então é diferente. A gente tem uma experiência na CBN muito interessante, que no ano passado o Rodrigo Bocardi, que é apresentador do Bom Dia São Paulo, ele começou a apresentar um programa na rádio. E ele próprio começou a conversar com a gente, falando do quanto ele estava achando incrível trabalhar em rádio e difícil trabalhar em rádio. Porque ele tem um programa de 3 horas. E assim, uma coisa é você apresentar de manhã com teleprompter, com quadro, com imagem, o repórter tá lá, tal, você tá no rádio. E uma coisa é você tá ali com o seu programa no script, outra coisa é você tá no ar, no rádio, de repente acontece alguma coisa, você tem que entrevistar o presidente da República, o governador, e é você ali. Então, quer dizer, o que você falar ali já era, entendeu? Então, você precisa ter esse repertório, precisa ter essa desenvoltura. E uma coisa que também ele comenta sempre, e pessoas que vêm da TV comentam, que ficam muito impressionadas com a participação do ouvinte, do público. Na TV você não tem tanto essa proximidade. No rádio está com o WhatsApp ligado ali, você falou, em 10 segundos já tem uma chuva de mensagens. A sua proximidade com o ouvinte ela é muito maior. Nossa, que legal, né? O pessoal gosta bastante. E você também falou que você começou a ouvir rádio por causa do futebol. Quais foram as personalidades do rádio que mais te marcaram ao longo da sua carreira ou ao longo da sua infância que te levou pra carreira? Tem alguma inspiração aí que hoje você olha e fala, nossa, eu queria ser aquela pessoa e eu tô chegando lá? É um pouco difícil, assim, mas tem alguns nomes que pra mim foram muito importantes na minha infância, assim, infância e adolescência. Relacionando o rádio com jornalismo, eu acompanhava muito a Rádio Bandeirantes, quando eu era criança.
E eu ia pra escola ouvindo Rádio Bandeirantes. Então eu ia pra escola ouvindo o Pulo do Gato com José Paulo de Andrade. E eu gostava muito dele, era um cara que ele sabia, na medida certa, dar o tom tanto do humor, quanto da revolta, quanto dessa proximidade com o ouvinte, de sentir o momento do dia da programação para você fazer aquela, né, para você mudar ali o teu tom. Em relação ao jornalismo, eu sempre gostei muito dele, né, mas eu também gostava muito, que eu cresci com as minhas avós ouvindo rádio, do Gil Gomes. O Gil Gomes tinha um programa de manhã no rádio que ele fazia a descrição daqueles casos policiais, que aquilo era fantástico, aquilo ficava, eu era criança, às vezes eu ficava morrendo de medo enquanto eu ouvia aquilo, porque era 1 hora, ele, o microfone e um sonoplasta que era muito bom, porque ele ao vivo ia fazendo ali a sonorização das histórias que ele ia contando, e eu ficava pensando, como é que esse cara consegue ficar 1 hora e pouco, segurando você ficava preso naquilo, você conseguia imaginar o rosto das pessoas, onde as pessoas estavam, a reação das pessoas, pela descrição dele, né? Então, são algumas figuras, assim, que eu quando criança, eu admirava muito. E tinha as figuras do esporte, né? Narradores esportivos e tudo mais. Eu nunca quis ser narrador. não tenho essa pegada, esse lado. Mas eu ouvia muito o José Silvério, Oscar Ulisses, que eu tive a oportunidade de trabalhar na CBN. Tem alguns nomes do rádio, assim, que eu... E uma coisa que eu gosto no rádio também, que eu aprendi a gostar da verdade por conta do meu cunhado, que ele é apaixonado a escutar de futebol. Gente, é sensacional, parece que te dá mais aquela ansiedade, é uma emoção tremenda, quando vai, aí para aquele momento lá, olha o gol, realmente, você não tem a imagem. Quem é o gol, às vezes. Se você perde o raciocínio, você perde o meada, e aí o cara já tá lá na frente e você ainda tá aqui atrás. E é muito legal, porque ele vai acelerando, e vai, passou pra ele, passou pro outro, não sei o que, vai puxando, é sensacional, eu adoro. A tradicional ideia da mastigada, né? É muito você legal. fala tudo mastigado, você tem que compreender da melhor maneira. Mas isso do futebol, eu acho que dificilmente a gente vai encontrar algum veículo ou alguma forma de acompanhar futebol como rádio, porque tem a questão da emoção que está muito ligada ao esporte, a torcida que está muito ligada ao esporte, e mesmo essa questão imaginária que só o rádio vai trazer. Hoje você tem vários jeitos de ver futebol. Você vê o futebol, claro, você pode ver no estádio, você pode ver na televisão, agora você tem algumas transmissões que não são mais com narrador e comentarista, são os caras fazendo react, né, reagindo à transmissão. Então, quer dizer, você tem várias formas hoje de ver futebol, mas o rádio ele ainda acaba sendo o lado mais emocionante. Tem muita gente ainda hoje que assiste na TV, mas está ouvindo o rádio. Sim, no estádio mesmo, no último jogo do Palmeiras que eu fui assistir, tinha um moço sentado do meu lado, ele tava com um fonezinho assistindo. Aí eu, jornalista, cara de pau, virei e fez assim, nossa, mas você tá ouvindo na rádio? Ele, tô ouvindo na rádio também, acompanhando. Eu fiquei, uau, que legal. Aquela história lá no Recife, se eu não estiver errado, que todos os torcedores do esporte, náutico, enfim, iam com aquele tradicional radinho de pilha e ficava com o radinho aqui, ouvindo. Você tá vendo, mas você não consegue desligar da rádio. Exatamente. E o rádio, ele acaba sendo também, aí você tem um outro ponto, que é o rádio companheiro. É o rádio companheiro das pessoas. Hoje a gente está muito habituado, principalmente as pessoas mais jovens, que acham muito legal você ouvir podcast, porque você ouve podcast enquanto você está em qualquer lugar. Você está no ônibus, está no metrô, você está lavando louça, você está cozinhando, qualquer coisa que você está fazendo, você está ouvindo um podcast. O rádio sempre foi isso, só que para a pessoa que está em casa com um aparelhinho lá de rádio, a pessoa que está num jogo de futebol, tem gente que dorme com o rádio ligado. Então tem até uma história muito legal lá na CBN, que a gente fez uma mudança uma época do âncora da madrugada, e o novo chefe, enfim, mudou muita coisa, mudou o formato lá do programa da madrugada e tal, queria uma coisa mais dinâmica, mas ao mesmo tempo mais tranquila, não sei o quê. E entre as mudanças todas, falaram, vamos fazer um teste, vamos parar de dar a hora no ar, porque, hoje todo mundo tem celular, a pessoa sabe o horário no celular. Reloginho dali, né, de mesa ali, do lado. A gente foi ter noção de quantas pessoas nos ouviam de madrugada quando esse cara parou de dar a hora. Porque o WhatsApp, assim, mas foi um negócio... Como vocês pararam de dar hora? Eu tô ouvindo rádio pra saber o horário. Eu tô dormindo e ouvindo rádio, então, enquanto eu tô dormindo, eu tô sabendo que horário que a gente tá rolando e tal. A gente falou, gente, é uma coisa que a gente imagina tão... Você acha que é pequeno e é tudo essa imensidão. E aí você percebe, o cara tá dormindo acompanhado. E ali ele tá tendo as informações. É que nem previsão do tempo. Se você no rádio... um dia altera o horário que você vai dar a previsão do tempo, você recebe uma enxurrada de pessoas reclamando, porque a pessoa, enquanto ela tá te ouvindo, ela tá fazendo café, e ela tá esperando, ela tá vestindo aquilo, o filho, né? Ela já na e expectativa. eles falam, na hora que você fala, é a hora que eu vou me vestir. A hora que tal comentarista entra no ar, é a hora que eu tenho que sair de casa para deixar o meu filho na escola no horário certo.
Então Caramba, que vira a legal. rotina, vira realmente o companheiro da pessoa. Isso de podcast que você falou, tem uma coisa que o Doni também fala bastante pra gente, que o podcast você escolhe o que você vai ver. Então, tipo, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo. E no rádio não, você vai escolher o que você, tipo, a rádio, mas o que eles vão passar em si é sempre, tipo, não é a sua escolha. Então você acaba descobrindo muita coisa também. Isso é Sim. muito legal. E esse é um dilema hoje que vivem principalmente as rádios musicais. Porque é um dilema que é o seguinte: bom, até quando as pessoas vão ligar o rádio e vão esperar a música que ela quer ouvir, ou vai tolerar ouvir uma música que ela não quer, porque depois pode vir uma que ela quer, sendo que hoje você está com o Spotify na sua mão. Esse é um dilema que esse meio vive, mas a gente falando de Brasil, ainda é muito difícil você imaginar uma coisa massiva, né, a esse ponto. Agora, o radiojornalismo é diferente, porque como se trata de informação, dificilmente você vai ter, claro, vai ter aquela pessoa que talvez não gosta daquele âncora, vai querer ouvir só o outro, então, eu não vou ouvir um podcast, alguma coisa assim, ou depois eu ouço mais tarde, não sei o quê. Mas o radiojornalismo ainda tem muito disso. Como você lida com informação, que é algo imprevisível, então as pessoas ainda continuam te acompanhando ali. E o podcast, no caso da gente, radiojornalismo, falo na CBN, ele veio para somar e ele veio para ajudar, na verdade. Porque você acaba chegando a públicos que você não chegaria no rádio convencional, e ainda assim é o fortalecimento do áudio. Acima de tudo é o fortalecimento do áudio. Nunca as pessoas consumiram tanto áudio quanto elas estão consumindo hoje, porque hoje elas estão consumindo inclusive no podcast. E acaba sendo uma linguagem de rádio. A gente fala que é tudo áudio. Uma coisa que a gente falava muito no rádio, a gente sempre falou no rádio, mas no podcast as pessoas têm interpretado melhor, quando você está falando no microfone, você está falando para uma pessoa, mesmo que a sua audiência é de 1 milhão. Você está no ouvido da pessoa. Então uma coisa que a gente sempre fala, falou no rádio, evita falar no plural e coletivo. Fala que eu tô falando com você. Obrigado a você que tá me ouvindo. Porque você tá no ouvido da pessoa. Ela tá te ouvindo. É você tá no ouvido, com a você pessoa. tá no carro da pessoa. Então, é importantíssimo. O podcast trouxe isso de volta muito por essa proximidade do fone de ouvido. Caramba, que legal. Como que é pra você trabalhar em uma emissora de rádio tão importante como é a CBN? Pra mim sempre foi um privilégio, né? Porque a gente fala da CBN, a gente fala em radiojornalismo, uma das principais emissoras, né, do país. A gente tem a CBN, a gente tem a Band News, agora a gente tem a CNN Rádio, né, Transamérica. Sim, importante ressaltar a emissora. Né? Meu trabalho. Onde você está estagiando, né? Tem Jovem Pan, enfim. A gente tem rádios, né? Entre as rádios jornalísticas, a gente tem a CBN, que tem uma credibilidade muito grande, que foi a primeira rádio All News aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo. Em 91 foi a primeira que resolveu colocar no FM uma rádio só de notícia, tanto que o slogan ele permanece o mesmo até hoje, que é a rádio que toca notícia, né? E para mim sempre foi um privilégio. E eu aprendi muito lá, principalmente no estágio, começando como na reportagem, redação, com as pessoas que passaram por lá, né? Então, para mim é um privilégio. E hoje também estando aí já há 10 anos, lidando com as afiliadas, às vezes implementando o rádio, fazendo treinamento de equipe, é muito legal, assim, porque com esse tempo que eu tô lá, eu acabei já pegando um pouco como é que eu posso dizer, da identidade, do espírito, do que é ali a linha editorial e tudo mais. Então, eu gosto muito. Para mim é um privilégio. E o legal é que você cresceu profissionalmente junto com a CBN. Tipo, foi... Sim. Não, eu brinco, Crescimento né? mútuo, né? A CBN completou 30 anos, eu tô lá 10, né? Então, quer dizer, 1/3 dessa história eu tô ali, né? E tô contribuindo e vamos ver até quando, mas Que legal. vamos lá. E aí você falou também, né, da questão de ser o coordenador de afiliados no rádio. Assim, como é que tipo, qual é o seu feeling, qual é o seu sentimento ao pensar que, nossa, eu comando as afiliadas da rádio e eu posso levar notícia para tantas pessoas ao redor do Brasil? Isso é muito legal. É nessa função que eu tô hoje, uma das principais coisas que eu aprendi e aprendo é a diferença e a diversidade no país. Porque a gente tem essas 38 afiliadas e estão espalhadas por todas as regiões do país. E muitas vezes a gente começa a pegar umas realidades que são muito distantes da nossa aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. Por exemplo, mês passado, nossas afiliadas da região amazônica, porque é uma empresa só que tem Rio Branco, Manaus, Belém, Macapá, Porto Velho, eles fizeram uma pesquisa sobre o consumo de rádio lá. E é interessante que lá as principais concorrentes da CBN estão no AM ainda. Aqui em São Paulo, isso é quase inimaginável. Hoje você tem 2, 3 rádios AM, se for levar em conta a religiosa, ainda com alguma força, mas muito pouco. Hoje aqui você precisa estar no FM para sobreviver, praticamente. E lá, 90% das pessoas consomem o rádio num aparelhinho de rádio. Ainda.
Sensacional. E é uma realidade diferente. A gente aqui está falando num programa em rede nacional, pensando em todo mundo nos acompanhando no carro, no celular, no aplicativo, televisão, às na vezes. TV, no Globoplay, que a CBN está agora e tudo mais. Enquanto você ainda tem a pessoa que está lá, no radinho a pilha. Ano passado, o Amapá, na verdade, sofreu aquele apagão que ficou sem energia praticamente uma semana. Só a CBN ficou no ar lá, porque a CBN lá é uma parceria com a TV. Então eles tinham gerador, e o gerador conseguiu manter no ar. Mas não adiantava eles fazerem a TV, porque ninguém estava com a TV ligada. Então as pessoas não iam assistir. Eles fizeram uma coisa muito doida lá. Eles pegaram os repórteres da TV e colocaram para trabalhar na rádio. Porque as pessoas só conseguiam ter informação lá no rádio. Porque tinha o rádio do carro, porque tinha o rádio a pilha. E como não tinha energia, era como eles conseguiam ouvir. Então foi muito legal, porque a CBN foi a única que conseguiu ficar no ar por causa da TV, mas a TV simplesmente falou, esquece a TV, porque ninguém vai assistir, vamos pro rádio. E você fala, olha, nós estamos falando em 2021, no caso do ano passado, e olha a realidade. Então, quer dizer, você tem contato com realidades muito diferentes e diversas no país. E aí você começa a perceber que, de fato, quando você abre o microfone aqui em São Paulo, nossa sede na 9 de julho, você está falando com um cara lá em Macapá, um cara no Vale do Iguaçu, no interior de Santa Catarina, onde a gente tem afiliada, enfim. Então é muito legal você perceber essa diversidade. E diversidade de estrutura, de sotaques, de formas de levar notícia, e isso é muito legal. Que foi? Eu fico imaginando como que foi pro repórter, né, que tá acostumado com a TV, ir pra rádio. Ele conseguiu se virar, se desenvolver? Como que foi aquilo? Deve ter sido uma correria, uma situação totalmente... No começo é muito difícil. Ainda mais numa situação assim, que você tem que relatar praticamente o que você tá vendo. Uma coisa é você entrar no rádio, você não trabalha em rádio, você trabalha em TV, mas você vai entrar com uma reportagem que você conseguiu escrever o seu texto, pensar no que você vai falar, como é que você vai dizer, tem começo, meio e fim, o cara vai se despedir só de você. Outra coisa é você estar cobrindo algo que o âncora vai ter que ficar te perguntando, você vai ter que ficar tirando ali os coelhos da cartola, e você tem que ter aquela desenvoltura de falar no rádio diferente do que na TV, porque no rádio é uma conversa. Você tem que pensar que você está conversando com o ouvinte sempre. Se você ficar com aquela fala impostada de TV direto, o cara muda de rádio. Então, no início, é um pouco difícil. Depois, eles vão pegando um pouco esse jeito de um pouco mais de jogo de cintura, de traquejo, de conversa, um tom mais coloquial. Mas no começo é muito aquela coisa de TV. É um flashzinho de 30 segundos e com um texto muito já quadradão. E quando o âncora faz uma pergunta, o cara quebra, porque ele não estava preparado para falar alguma coisa além lembra daquilo. até Né? aquela ideia do improviso, né, que a gente comentou agora há pouco. Exatamente. Que você tem que estar na hora ali, tirar 2, 3 coelhos da cartola e você não está preparado para aquilo. E às vezes você conhece o âncora, você já conhece o âncora e você sabe que aquele âncora, ele sempre vai te perguntar alguma coisa. Você já fica Aí naquela você mesmo já deixa uma expectativa. informação no No bolso ali. Você já prepara pra segunda, você não prepara pra primeira mais. Exatamente. Eu fico imaginando que nem o Garrafa, né? O que é o da Band. Esse homem, ele é uma máquina. Tudo. E o Datena faz, 30 perguntas pra ele de uma vez e ele vai que vai. Eu tenho um amigo que estagia na Band e trabalha diretamente o Garrafa. Ele fala que é um absurdo. O cara tá aqui no telefone, no microfone, falando com o Datena, não sei o quê. E se desenrola todo. Eu acho... eu quero chegar nesse nível. Mas, ó, é aquilo que a gente Multitarefas. fala. Muita gente, às vezes, critica, fala, nossa, pô, mas você vê o Datena que fica, sei lá, quantas horas ao vivo ali no ar direto. Não é fácil. Não é fácil. Não é qualquer um que faz aquilo. Ainda mais prendendo a atenção da pessoa para aquilo. E no rádio isso é muito comum, porque você tem programas, às vezes, de 2, 3 horas, que é basicamente o cara. Tem algumas pessoas ali, mas é o cara. E para ele segurar essa atenção... E outra coisa que você vai pegando o jeito também no rádio, de você falar com naturalidade enquanto você tá ouvindo alguém te falar alguma coisa aqui. Então a pessoa tá te passando uma informação aqui e você tá falando no ar. E você tem que pegar as duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, eu acho muito difícil quando eu sou apresentadora aqui. É me muito, des- porque eu fico aqui, eu estou eu falando, quebro mas estou inteira. prestando atenção aqui no Doni, nosso querido. E assim, meu Deus, pera, gente, calma, deixa eu me encontrar aqui e dá certo. É muito legal, é maravilhoso. E quem ouve não vê, né? Quem ouve não imagina o que a gente é fazer isso, ou que passa isso. Gente, que doido. Agora tá trazendo um pouco mais de proximidade, porque como as rádios estão com imagem... Tudo em câmera. Então, quem quer ver, né, acaba acompanhando ali na imagem e percebe, às vezes, essa movimentação, que o cara tá conversando, mas tá olhando pra alguém, pedindo alguma coisa, pegando um papel, fazendo... Né, e antes não tinha isso. E né? você acha que isso veio por conta do podcast ou já estava acontecendo antes? Não, é um movimento que já vinha acontecendo, acabou se massificando, na verdade, acho que mais até do que por podcast, pelos streamings todos aí. A pandemia também acabou acelerando muito isso. Mas assim, uma coisa que a gente discute muito na CBN, a não ser que você queira ter um projeto, como por exemplo da Jovem Pan, que sempre foi uma rádio, mas sempre sonhou em ser TV, tentou várias vezes virar TV e não conseguiu. Agora conseguiu. Você vê que a Pan hoje, se você ouve a Pan no rádio,
você percebe algumas coisas, alguns momentos ali em que a linguagem TV está se sobressaindo à linguagem rádio. Mas aí é um projeto deles, que estão virando TV. Agora, você fala da CBN, da Band News e tudo mais. Na CBN, por exemplo, a nossa lógica é, nós somos rádio. Ponto final. Vai ter imagem? Vai. Nós vamos tentar fazer o melhor para aquela imagem ter qualidade? Vamos. Nós vamos tentar colocar imagem de apoio, nós vamos tentar olhar mais para a câmera, se vestir melhor, não ficar comendo enquanto fala. Porque antes no rádio era aquilo, você tomava café, comia pão, babava na mesa, ninguém tava vendo. Aqui não pode Agora as fazer isso, pessoas veem. Só que você é rádio. E aí eu dou um exemplo. Temos uma entrevista importantíssima com o ministro agora aqui. Nós vamos tentar fazer por Skype, porque aí ele vai aparecer com imagem. Aí começa, pô, não deu certo, o tempo tá passando. Ah, mas não tá conseguindo aparecer a imagem, tá pixelando e o tempo tá passando. Aí você vai colocar no ar, mas o áudio do Skype tá ruim. Gente, nós somos rádio. Esquece o Skype. Não é Esquece, televisão. Pega um telefone, liga pro cara e vamos colocar no ar. Então, aí é que você começa a pensar, qual é a tua prioridade? É o áudio. É o rádio. E outra coisa, não é nem televisão que eu queria falar, não é cinema. O pessoal fica muito preocupado com a estética, sendo que o importante é isso mesmo, é o áudio. Exatamente. E às vezes, assim, antes, os âncoras ficavam muito à vontade no estúdio. E aí, quando você começa a ter imagem, aí você precisa também começar a se preocupar. Então, muitas vezes, você virava pro cara aqui do lado, o seu microfone estava fechado, você falava claramente pra ele, pô, vamos fazer tal coisa, não sei o que, tal. Você fazia uma entrevista e falava, pô, esse entrevistado é um saco, hein? Hoje o cara tá te assistindo, se você falar isso, o cara percebe por leitura labial o que você falou. Então, Até por movimento corporal, né? Exatamente. Você faz um movimento, tal. Às vezes reação até. Você tá entrevistando um político, o cara tá mentindo pra você, você faz assim, né? Você faz aquela, Você não pode fazer aquelas caras e bocas, né? Pessoal, lamentação e tal. A nossa conversa tá muito boa, mas a gente precisa fazer aqui agora um rápido intervalo. E no próximo bloco continuaremos conversando com o nosso convidado, o jornalista radialista Luiz Nascimento. Voltamos já. Sem Ondas de Rádio. Um século em sintonia com a história. Sem Ondas de Rádio, volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Rádio Mackenzie. Sem Ondas de Rádio está de volta. E estamos de volta com 100 Ondas de Rádio, hoje com a presença de Luiz Nascimento. No último bloco a gente conversou, né, sobre vários temas, mas o último tema que a gente conversou foi sobre a importância para ele para coordenar as afiliadas da CBN. E agora, gente, vamos continuar a nossa conversa. Luiz, a gente sabe, né, você falou anteriormente que você é um grande torcedor da Portuguesa. Torcedor, sofredor, enfim. Como é que foi pra você, né, trabalhar no blog do seu time do coração? Assim, tentar trazer a ideia do blog, né, do jornalismo, mas sem omitir a paixão. Isso é... eu lembro que até antes de eu entrar na faculdade, um ano antes de eu entrar na faculdade, eu criei um blog, na época Blogspot, né, que tinha. Eu criei lá, Sangue Rubro Verde, né? E eu comecei a escrever, assim, escrever o que eu achava. Como eu ia em todos os jogos da Portuguesa, eu escrevi o que eu achava lá da Portuguesa. E era uma coisa muito opinativa, de desabafo, de criticar jogador, técnico, não sei o quê. Aí eu entrei na faculdade, eu acabei sendo convidado por um portal de blogs que chamava Canelada, que tinha um cara um torcedor para cada clube, escrevendo sobre aquele clube. E eu comecei a escrever lá, e aí como eu já estava na faculdade, eu fui mudando um pouco a forma de abordar o negócio, uma forma um pouco mais distante, um pouco mais isenta, se é que dá para dizer uma coisa assim, né? Fazendo um trabalho nesse sentido. Aí acho que foi em 2014 que eu fui convidado pelo Globo Esporte para assumir o blog do torcedor da Portuguesa. O Globo Esporte tinha blog de todos os clubes. Na época a Portuguesa estava bem e tal, estava na Série A e tudo mais. E aí eu comecei a escrever lá.
E aí lá já tinha que ter uma outra pegada. Só que aí eu já tinha saído da faculdade, eu estava trabalhando na CBN e tudo mais, e aí eu mudei de fato. Eu comecei a fazer uma coisa mais de cobertura mesmo, com muito mais cuidado, responsabilidade, dosando o lado passional com o lado informativo. E o Globo Esporte acabou com os blogs, acho que faz uns 3 ou 4 anos, e eu continuei como colunista da Portuguesa. Hoje, se você entra lá, ge.com/portuguesa, só tem texto meu, porque eles não tem mais setorista da Portuguesa, mas tem eu lá escrevendo toda semana, todo jogo sobre a Portuguesa. E hoje eu já trato de uma forma muito mais profissional, e eu acho importante isso. Não acho que ninguém é obrigado a falar o time que torce, mas eu não vejo problema nenhum. Eu acho que dá sim para você ser um profissional isento, correto, profissional, revelando o time que você torce. E se você fizer uma cobertura setorizada, como por exemplo eu acabo fazendo, que já faz muitos anos que eu escrevo lá, faz acho que 13 anos que eu escrevo sobre Portuguesa, nessa trajetória toda aí. Eu acho que hoje dá para o próprio público, a própria torcida, ela já entende quando você coloca a sua emoção, quando você coloca o que é informação, quando você coloca o que é opinião. E quando você faz isso por muito tempo e de uma forma, claro, tentando sempre ser profissional, as próprias pessoas já entendem. Pô, essa crítica que o cara fez, ele não fez porque ele gosta de A ou de B, ou não gosta de A ou não gosta de B. Pô, ele fez porque, de fato, eu já acompanhei ele há tanto tempo, já criticou esse, já criticou aquele, já fez aquilo. Então, tudo passa pela honestidade, pelo profissionalismo, pela isenção que você tem que ter em qualquer área que você fizer. Seja você cobrindo um clube só, que hoje está muito na moda, seja você trabalhando numa mídia aí que cobre, né, vários clubes e tudo mais. Eu acho importante. Até porque para você fazer uma cobertura esportiva sem nenhum tipo de emoção, quem é que vai te acompanhar? Futebol acaba sendo emoção. Mas você tem que saber dosar. Tem gente que eu acho que não acaba se perdendo um pouco nesse equilíbrio. Que nem no meu caso, se eu fosse cobrir esporte, eu ia ser muito emocionada pelo Palmeiras, eu não consigo não me emocionar. Os outros eu ia criticar facilmente, Corinthians principalmente, Flamengo, São Paulo. Sentar a mão, né? Pessoal, nossa, o pessoal que tá me ouvindo, você que está me ouvindo deve estar assim, nossa, não fala do meu time. Mas do Palmeiras é muito difícil criticar. Tudo pra mim tá lindo. Oh, que horror, não pode, né? Que é isso? Alguma hora vai ter que ter alguma coisa ruim, né? E aí você não vai poder falar porque... O Tite não convocar o Rafael Veiga pra Copa. Aí, ó, já começou a corneta. Já começou o passional já. Amiga, segura, né? Não tá nem perto da Copa ainda. Vamos com calma. Mas a gente também já sabe que você é super multitarefas, né? Faz um pouquinho de tudo. E tem mais uma tarefa que você também trabalha como cineasta no Acervo da Bola. Como que é conciliar tudo? Conciliar rádio com a produção de documentário, com escrever para um blog? São linguagens tão diferentes. Assim, como eu falei pra vocês, eu acho que assim, o futebol me aproximou do rádio que me aproximou do jornalismo. Tudo começou com o futebol, ou seja, essa paixão que eu tenho pelo futebol. Adoro futebol. Mas, por exemplo, na CBN, em determinado momento ali da minha trajetória, eu até fiz uma escolha, uma opção, por não trabalhar com esporte e trabalhar com o jornalismo geral, né? E foi uma escolha que eu fiz, que eu acho até que eu acertei, hoje olhando para trás, mas eu não ia conseguir fazer isso sem ter um pezinho ali, porque é uma coisa muito forte para mim, essa presença no futebol. Então, por um lado, essa questão de escrever sobre o meu clube, agora para o Globo Esporte e tal, é uma coisa que me ajuda muito nisso. E outra coisa que me ajuda muito é esse projeto que eu tenho do Acervo da Bola, que a gente começou em 2014, 2015, eu e um amigo meu, eu jornalista, ele produtor multimídia, ele tinha acabado de fazer um curso de cinema em Nova York, veio pra cá, também torcedor da Portuguesa, a gente se conhecia de futebol de arquibancada, do Canindé e tudo mais, e a gente falou, pô, e se a gente resolver vamos fazer um curta aí, um documentário, vamos ver o que acontece, vamos ver o que sai disso e tal. E nós fizemos um primeiro que puxou um segundo, que puxou um terceiro, que puxou um quarto, e aí a gente começou a se especializar, na verdade, nessa área. Hoje a gente já tem vários filmes entre curtas e longas de documentário, alguns deles premiados no Cinefute, que é o Festival Brasileiro de Cinema de Futebol, filmes que já foram até para fora, para festivais fora. E é um trabalho também muito legal. Mas é um trabalho, assim, de hobby praticamente e de gostar, porque o retorno financeiro é zero se não disser negativo, porque em alguns projetos teve que tirar do bolso. Então, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho importante. E hoje em dia, eu acho que na verdade sempre, né? Mas hoje mais do que antes, se o profissional também não for versátil, assim, não jogar em todas as posições, ainda mais na nossa área,
precisa ter um pouco Vai disso, sofrer. senão... exatamente. Não, a gente tem que saber fazer de tudo, até porque se fosse pra ter dinheiro, ninguém seria jornalista. Resumiu bem o Resumindo nosso bem, curso. assim, sinceramente, É bom que na faculdade você já tem essa ideia. a o gente já famoso sabe, a gente ralar, entra né? que é a primeira coisa que eles falam, vocês não vão ser o William Bonner, não no vai começo, né? ser bem no... Não vai ser não, desculpa. Mas, por exemplo, se você de fato assim gosta do que você faz em termos de comunicação, eu acho que sempre tem uma possibilidade de você tentar fazer alguma coisa, não que vai ser o seu carro-chefe, a coisa principal, mas você fazer alguma coisa que de fato você goste, satisfaça. No meu caso é isso, assim, às vezes satura, porque é muita coisa, é muito trabalho, você fica sem, né, o que fazer, sem tempo praticamente. Mas é importante. 2020, por exemplo, foi o ano do centenário da Portuguesa. A Portuguesa fez 100 anos. Teve 520 projetos, eu participei de 521. Eu não tive tempo para nada, assim, na minha vida. Eu cheguei no fim do ano e falei, gente, eu não sei onde eu tô, não sei qual é o meu nome, o que O eu... pessoal te chamava pra sair? Não posso, estou aqui com um projeto, Era plantão, tudo. projeto. Tenho projetos. Era tudo. Teve livro, teve podcast, teve filme, teve tudo. E eu tava em tudo Muito e legal. foi uma loucura. Mas assim, por outro lado, é uma coisa que te alimenta, porque é uma coisa que você gosta, que você acredita, que você, né, então... E a área, ela abre muito pra gente poder fazer isso, né? Ela te dá muito espaço pra você poder trabalhar com uma coisa, mas fazer 500 outras que não necessariamente tem a ver. Exato, exatamente. Eu acho que assim, você tem que ter afinidade, você tem que também saber onde está pisando, né, claro. Porque também a gente não pode romantizar o excesso de trabalho. Mas quando é uma coisa que você gosta, aí eu acho que é legal, aí eu acho que pode ser uma coisa bacana. Ainda mais no meu caso, que assim, eu não me vejo sem fazer alguma coisa relacionada a esporte. Então, como na rádio, por exemplo, eu não consigo fazer isso, esses meus outros projetos e outras frentes aí ajudam muito. Muito legal. E agora, pra terminar daquele jeito um pouco difícil, hein? Como você resume rádio em uma palavra? Nossa. Como eu resumo rádio em uma palavra? Sim. Caramba. É que depende um pouco da perspectiva, né? Se é pra mim, se é o rádio como veículo, se é o rádio como... Tudo bem. Eu acho que Tanto pode faz ser um de cada. então, acho que pode ser como veículo Pode- e pra pode- você, pessoal. Pode ser uma frase, então, pra facilitar. Não, porque assim, pra mim, rádio é paixão, assim. Eu gosto muito mesmo, assim. Rádio pra mim é paixão, uma coisa apaixonante. Eu acho que eu acabei me apaixonando pequeno e até hoje eu sou apaixonado por rádio, assim. Agora, se a gente for pensar no rádio no geral, eu acho que o rádio, ele é... como é que eu posso dizer? Pode ser clichê, é tudo. É tudo, Não, mas ó, eu acho que o rádio, ele é companhia. Em todos os sentidos. Pode ser a companhia no sentido de você não se sentir sozinho quando você está ouvindo rádio, mas pode ser a companhia que vai ser necessária para você por uma informação, para uma diversão, para um... Eu acho que isso descreve o rádio, e eu acho que isso também é um pouco do segredo do porquê que o rádio continua e continua forte. Porque não teve nenhum veículo até hoje que teve a morte decretada tantas vezes quanto o rádio. O rádio ia morrer com a TV, o rádio ia morrer com a internet, o rádio ia morrer com os podcasts, o rádio ia morrer com... E não morreu. E tá aí, tá mais forte do que nunca e continuam consumindo áudio. Muito por isso, porque acaba sendo a companhia de todo mundo e ainda tem alguns atrativos que nenhum outro veículo vai ter, que é a proximidade, que é o tom da emoção, que é a agilidade do rádio. Nenhuma rede social hoje conseguiu ainda ser mais rápido. Nenhum tweet é mais rápido que o rádio, que você está com o microfone aqui, você fala na hora que você está vendo e já chegou na pessoa imediatamente. Então, isso ainda mantém o rádio muito vivo. E é o que eu falo, hoje a gente fala muito de podcast, de streaming, de live e tudo mais. Na maioria das vezes vocês podem perceber, até programas de televisão hoje já são assim. Eles são formatados para você acompanhar fazendo outra coisa. Até programa de TV. Tem muito programa de TV que você não precisa ficar olhando para a TV. Você não precisa mais estar sentado no seu sofá olhando para a TV. O que é isso? Rádio. O que o rádio sempre fez? É como podcast. Eu entendo porque tem uma discussão muito profunda em relação a isso. Podcast é rádio ou podcast não é rádio? Em certa perspectiva em certa perspectiva não é. Se você for muito técnico, você vai dizer que não é. Mas no fundo, o que está por trás daquilo ali, a alma daquilo, a essência daquilo é a mesma. E é isso que é o segredo. Então, por isso que eu acho que o rádio ainda tem aí uma vida muito longa, ainda mais num país como o Brasil, que a gente sabe que o streaming, a internet, para se tornar universal, ainda vai um chão bem grande. Em São Paulo ainda tem esses problemas, imagine em outras regiões do país, né?
É verdade. É, E bem terminamos assim de um distante. jeito tão... Tão Não, é maravilhoso ver quem feliz, né? realmente gosta de rádio, escutar isso, quem trabalha com rádio, é maravilhoso. É Sensacional. uma experiência, assim, é uma oportunidade. A gente sempre fala, o pessoal acha que é clichê. Quando a pessoa nunca trabalhou em rádio e vai trabalhar em rádio, a gente fala, ó, você vai acabar se apaixonando. Se você não se apaixonar, é porque talvez você de fato não tenha nada a ver com aquilo, assim. Mas se você gosta de comunicação e você vem pro rádio, você acaba se apaixonando. Porque é uma coisa muito... eu acho que essa questão da proximidade, ela é muito legal. A proximidade com o ouvinte, quando você percebe a importância que a rádio tem para o ouvinte, para a companhia, para a informação, para o dia a dia, é fundamental, é fundamental. O famoso ser picado pelo mosquitinho do rádio. Exato, exato. E nada como agora você ter... O rádio sempre teve isso. Antes era carta, depois virou telefone, agora é o WhatsApp. Quando você começa a perceber os retornos que você tem das pessoas, você percebe, caramba, esse negócio aqui que a gente tá fazendo... Tem alguém escutando É a realmente. sensação de fazer alguma coisa, né? De mudar alguém, mudar alguma coisa. Meu Deus. Luiz, muito obrigada por ter reservado esse tempinho pra conversar com a gente. Ter voltado aqui no Mackenzie É. depois de tanto tempo. Voltar a casa, né? Podemos dizer assim. Não, eu que agradeço. Agradeço a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidado aqui. Obrigado, Esther. Obrigado, Júlia. Obrigado, Arthur. E é legal demais voltar aqui e ver essa estrutura que está crescendo cada vez mais desenvolvido aqui essa área de rádio no Mackenzie. E espero que daqui a gente tenha profissionais aí que tenham a oportunidade de trabalhar em rádio. E Eu não vejo a hora, já tô aqui, ó. Me Que o- contrata, você que o mosquitinho do Grudadinha na rádio... cadeira. Já tá criando na cabeça já, né, a ideia do Que o rádio. mosquitinho do rádio pique aqui alguns de vocês, porque de fato é um veículo apaixonante. Obrigado mesmo. Brincadeiras à parte, muito obrigada, de verdade, É. por ter aceitado. Obrigado e vou deixar aqui um abraço então pro professor Vanderlei, que foi meu professor também. Coitado. E pro Doni aqui, que esse aqui ó, gravou muito coisas minhas aqui na época de jornalismo do Mackenzie. E dá um abraço, porque é o que a gente sempre fala, a rádio também tá muito além do microfone e é muito legal a gente também valorizar isso. Muito bom. Essa edição do 100 Ondas de Rádio está ficando por aqui. Mas antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais ainda a toda a equipe de alunos empenhada nesse especial e além da Rádio Mackenzie, o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa edição logo mais estará disponível no YouTube e no Spotify do Crossover e do Entre Nós, para você rever e ouvir quando quiser. E não deixe de seguir as redes sociais, @arquibancadamac, @radarmac, @crossover, @macentrenós. Juntos nós estamos postando no nosso Instagram tudo que é notícia e informação deste programa especialíssimo. E durante toda a programação da Rádio Mackenzie, ouça as pílulas especiais de 100 anos da rádio no Brasil e em breve, aqui na rádio, o programa Rádio Frequência, do professor Álvaro Bufará, estará no ar com uma parceria em comemoração do aniversário da rádio. Ficamos por aqui. Na semana que vem estaremos juntos com mais conversa boa e muitas curiosidades para você. Não perca, todas as segundas-feiras no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Até lá! Até! O programa 100 Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva Rádio Web Doni Parucci. Direção de imagens Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.